agora e por todo o decorrer da vida de cada uma delas. Em nome de Jesus, abençoe o culto infantil agora. Amém. E abençoe, bendito Deus, as tuas filhas que irão ministrar. Em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia nesse momento, ou acesse a sua Bíblia, em 2 Timóteo capítulo 2, versículo de número 8. 2 Timóteo capítulo 2, versículo de número 8. Timóteo 2,8 diz assim: lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu Evangelho. Pai querido, nós lemos a Tua palavra e queremos do Senhor agora a iluminação e a unção do Teu Espírito para considerá-la com fidelidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queremos refletir a partir do tema que está no próprio versículo. Lembre-se de Jesus Cristo. A ideia da lembrança. Quando pensamos nessa expressão, lembre-se que está no versículo, alguns episódios nos vêm à mente. O primeiro que eu me lembro é Gênesis capítulo 40, verso 14, quando José do Egito, servo de Faraó, ele estava preso, e lá na sua prisão tinha dois servos de Faraó, e José interpretou o sonho daqueles dois, e José disse para aquele homem: lembre-se de mim quando estiver diante do rei, porque eu estou aqui sem culpa alguma. É claro que aquele homem não lembrou, foi lembrado posteriormente do tempo de Deus, mas ele teve aquela preocupação de pedir para aquele homem lembrasse dele. Lá em Eclesiastes capítulo 12, verso 1, nós temos outra menção nesse sentido. Nós temos lá Salomão dizendo: lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que cheguem os maus dias e venham os anos dos quais venha dizer: não tem prazer neles. Salomão, nesse caso, estava advertindo os homens para lembrar do Criador, lembrar, na verdade, do seu Criador. Em Lucas 17, verso 32, nós temos a advertência sobre a mulher de Ló: lembrai-vos da mulher de Ló. Nesse contexto, era uma advertência por causa do ato da desobediência da mulher de Ló, que olhou para trás no contexto da destruição de Sodoma e Gomorra e foi transformada numa estátua de sal. Então a advertência lá: lembrai-vos da mulher de Ló. Bem como também nós temos a palavra de um dos malfeitores crucificado ao lado de Jesus. Como é que ele disse? Lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Lembra-te. Aqui o texto diz: lembra-te de Jesus Cristo. Mas aquele homem, ele pediu para que de fato ele pudesse ser lembrado por Jesus naquele momento ali. A nossa memória, meus queridos, desta noite é muito fraca. Nossa memória é pobre, nossa memória é limitada. Temos a tendência de esquecer facilmente as coisas. Hoje pela manhã, na mensagem, quando preguei aqui, eu citei alguma coisa de 6 anos atrás. A irmã Leni disse: olha, o senhor tem uma memória boa, o senhor está lembrando de coisa de 6 anos atrás.
Não é? Nossa memória é muito fraca. Nós temos a tendência, naturalmente, de esquecer com facilidade. Foi por isso que Deus, sabendo disso, instituiu a Páscoa. E na instituição da Páscoa, ele tinha o objetivo de lembrar o povo hebreu do livramento a eles concedido quando o Senhor os tirou da escravidão do Egito, que está lá em Êxodo capítulo 12, para que eles pudessem periodicamente celebrar a Páscoa, para que pudessem lembrar que eles foram tirados por Deus, mão forte e poderosa por Deus, da escravidão do Egito. De igual modo, o Senhor Jesus instituiu a ceia do Senhor, não é? O Senhor Jesus, quando instituiu a ceia, ele disse: fazei isto em memória de mim, para que pudesse lembrar. Nós temos a tendência também, com facilidade, de esquecer até o porquê nós estamos aqui. Às vezes no dia a dia, às vezes no corre-corre, às vezes também o ativismo que temos faz com que a gente faça uma porção de coisas e não para o momento para pensar: olha, eu só estou aqui por obra e graça de Deus, porque em Cristo Jesus eu fui salvo, fui redimido, fui transformado pelo Senhor. Então às vezes nós temos esta tendência de esquecer, e por isso Jesus se a ceia, para que pudesse lembrar. Daqui a pouco vamos participar aqui da ceia do Senhor, desse ato memorial, quando a gente lembra, quando a gente memoriza o sacrifício de Cristo, de Cristo da cruz do Calvário por nós. Então isso era para que os seus discípulos pudessem memorizar ou lembrar do seu sacrifício até a sua vida, até a sua volta, pudesse estar lembrando do quanto foi doído para Deus em mundo através de Cristo. Embora tenhamos facilidade para esquecer as coisas, quando alguém ou alguma coisa está em nosso coração, no centro da nossa vida, no centro das nossas emoções, nós não esquecemos facilmente. Não esquecemos. Nós lembramos sempre de uma pessoa, lembramos sempre de alguém, lembramos sempre daquilo que de fato faz parte do nosso coração, que está em nosso coração. Não é? É isso que acontecia com Paulo. Paulo lembrava e proclamava toda a lembrança de Cristo, porque Jesus significava muito para ele. Sempre lembrava com prazer de Jesus Cristo, bem como orientava neste texto aqui o jovem Timóteo a lembrar-se de Jesus Cristo. Então, Jesus, sendo o centro de nossa vida, estando no centro de nossa vida, sendo o principal de nossa vida, certamente nós lembraremos sempre dele e devemos estar lembrando mesmo. Portanto, lembre-se de Jesus Cristo, é a palavra aqui do texto. E ele continua dizendo: lembre-se de Jesus Cristo. O versículo diz que é da descendência de Davi. Por que Paulo fala isso? Porque ele é o prometido de Deus para resgatar o homem da perdição eterna. Lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, quando o homem pecou, nós cantamos agora sobre aquele que tira o pecado do mundo, né? O hino 396, o pecado que nos condena, o pecado que nos leva à perdição. Então, quando o homem peca, Deus faz a promessa daquele que viria para poder esmagar a cabeça da serpente, para poder esmagar a serpente, a cabeça da serpente, significando o diabo. E Jesus veio, ofereceu-se na cruz do Calvário por mim e por você, ofereceu-se por nós na cruz, e ali, de fato, ele esmagou, porque Satanás foi derrotado com a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Nós fomos derrotados, porque ele veio para poder tirar o pecado do mundo. Então, quando fala que é descendência de Davi, é porque o Velho Testamento mencionava que da raiz de Jessé viria um que seria o Salvador, ou seja, ele é o Messias que viria da linhagem de Davi. E ele veio, o Salmo 22 menciona isso, fala sobre o Messias que viria, e Mateus capítulo 1, na genealogia de Jesus, mostra ali que veio esse Messias da descendência de Davi. Por isso Paulo diz assim: lembra de Jesus, porque era descendência de Davi. Em outras palavras, ele
está querendo dizer assim: olha, esse Jesus é, na verdade, o Messias de Deus, é o ungido de Deus, é o prometido do Velho Testamento, ele é linear de Davi, mas ele é aquele também de quem João Batista disse em João 29: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, lembre-se de Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ou seja, lembre-se de Jesus Cristo, que é de fato o ungido de Deus. Mas nós temos ainda, devemos lembrar de Jesus Cristo, lembre-se disso, ressuscitado dos mortos também, nasceu por obra e graça do Espírito Santo. Lembre-se de Jesus Cristo, que nasceu por obra e graça do Espírito Santo. Ele foi tentado e não pegou. Lá em Mateus capítulo 4, nós vemos a tentação de Jesus. O diabo, depois dele passar 40 dias no deserto, não é? Fazendo jejum e oração, o diabo veio e tentou tentar na sua fragilidade humana naquele momento, porque Jesus era Deus, mas ele também era homem. E naquela fragilidade humana dele ali, o diabo tentou, mas não conseguiu. E de todas as formas de tentação, Jesus o repreendeu e Jesus venceu toda aquela tentação. Foi tentado e não pecou. Foi condenado injustamente, conforme está lá em Mateus, capítulo 26, verso 59 e 60. Nós lemos lá, diz o seguinte: ora, os principais sacerdotes, todo o sinédrio, procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de condenar a morte. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas, mas afinal compareceram duas afirmando alguma coisa que ele disse que possa ser do santuário, e retificaram também. Então tiveram testemunhas falsas ali. Então ele foi condenado injustamente. Não havia nada que o levasse à cruz, a não ser o meu pecado e o seu pecado, o pecado da humanidade. Foi angustiado, foi maltratado, foi morto. Diz a Bíblia lá, naquele episódio do Jardim de Getsemane, quando Jesus estava orando ali, ele orava e o seu suor era como gotas de sangue. E diz a palavra de Deus que Jesus, naquele momento, ele disse: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Diz a palavra de Deus que Jesus angustiou até a morte, ele estava angustiado. O homem Deus estava angustiado, se ofereceu por amor à humanidade perdida. Aliás, Paulo diz isso em Romanos 5,8: Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Né? Venceu a morte e ele intercede por nós. Ressuscitou dos mortos. Por isso, lembre de Jesus Cristo, que é descendente de Davi. Lembre-se de Jesus Cristo, que nasceu por obra e graça do Espírito Santo. Lembre-se de Jesus Cristo, que não só morreu, não só nasceu, viveu e morreu, mas Jesus Cristo, que ressuscitou dos mortos. Ele morreu por nós, ele ressuscitou e vive. Portanto, foi vencedor, venceu as angústias, o tormento, a dor, venceu a morte. E por isso ele pode nos dar vida, porque ele venceu. Só Cristo, meus queridos, nesta noite, pode garantir paz real e verdadeira, paz da alma, paz da consciência, porque só Ele verdadeiramente é Deus. Só Ele pode nos garantir tudo isso. O homem precisa de paz, o homem precisa de refrigério, o homem precisa de alívio das lutas angústias da sua alma, e Cristo pode proporcionar essa paz, não é? Paz, inclusive, da consciência do ser humano purificada por Cristo. Portanto, ele é o caminho, a verdade e a vida. Só podemos ir ao Pai por Ele. Portanto, só Jesus Cristo salva. Só Ele proporciona a redenção eterna. Ele pode dar a eternidade. Ele pode dar a eternidade e paz. Pois Ele é o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Conforme está em Isaías 9,6, na profecia do nascimento de Cristo. O menino nasceu, o Filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz.
Ele voltará para nos receber junto dele. Ele diz em João 14, um relata que este Cristo ele subiu aos céus, mas ele voltará para poder nos levar junto a ele. Quando ele menciona na casa do Pai, a morada suficiente para todo aquele que crê em Cristo como Salvador. A morada suficiente para todo aquele que coloca a sua vida diante de Cristo. Quem sabe, alguém aqui tem lembrado de tantas coisas. Sua mente está ocupada de lembranças. E lembra de muitas coisas. Eu te convido a colocar na sua memória a lembrança constante de Jesus Cristo. Aquele que, além de ser da descendência de Davi, de ter nascido de uma virgem, por obra e graça do Espírito Santo, foi o que morreu em lugar da humanidade perdida. Comigo e você. E nós vamos rememorar isso hoje, através da celebração da ceia do Senhor. Ele quer habitar em seu coração, quer ser lembrado por você nas suas prioridades, quer te dar a vida eterna em paz. E você deseja entronizá-lo na sua vida, deseja receber no seu coração e na sua alma? Quando ele fala que Jesus quer dar a vida eterna em paz, nós lembramos da palavra de Deus e que Jesus garante isso. João 3,16, nós vemos que Deus amou o mundo de tal maneira que Deus seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 5,24, Jesus disse: em verdade vos digo que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem no tempo presente a vida eterna. Não entra em condenação, mas já passou da morte para a vida. João 10,28, nós vemos ali também a palavra do Senhor Jesus, no capítulo com o pastor, ele dizendo assim: dou-lhes a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém os arrebatará de minha mão. E ele quer que você venha a ele. Aliás, João 6,19 diz que aquele que vier a mim, diz Jesus, de maneira nenhuma lançarei fora. De maneira nenhuma ele lança fora aquele que vem a Jesus. Então ele quer a paz, e a paz que ele dá é paz real e verdadeira. Aliás, ele disse em João 14,27: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. A paz de Cristo, ela excede o conhecimento humano. Paulo, que experimentou essa paz, ele pôde dizer: a paz de Deus que excede todo o entendimento humano, guardará os vossos corações e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém. Queridos, eu quero encerrar aqui, passando para o momento de celebração da ceia do Senhor, mas antes disso, eu quero orar por sua vida, e orar pela vida de cada um de nós, pedindo a bênção, o cuidado do Senhor, rogando que você possa, de fato, colocar Jesus como prioridade na sua vida. Você possa, de fato, se você não crê em Cristo como seu Salvador, você possa crer, você possa manifestar fé em Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Se você já creu, que você possa continuar e de fato colocar Jesus como prioridade na sua vida. Você possa lembrar de Jesus não só no momento de ir ao culto, a lembrar de Jesus no dia a dia da sua vida, lembrar de Jesus diuturnamente, lembrar de Jesus a cada momento. Deus, em Cristo Jesus, nos ajude à semelhança daquilo que a palavra de Deus diz, que nós devemos memorizar ao celebrar do Senhor a pessoa de Cristo. Nós devemos lembrar verdadeiramente dele. Eu quero me convidar a ficar em pé nesse momento e nós vamos orar nesta hora por nossas vidas, por sua vida. E eu quero perguntar, só uma pergunta breve, não vou perguntar: alguém aqui que ainda não creu em Cristo como seu Salvador pessoal, que ainda não entregou a sua vida para Jesus, mas quer fazer nesse momento? Se houver, levante sua mão. Não vou derrubar, mas apenas dar uma oportunidade. Pai querido, nós nos colocamos diante do Senhor. Te agradecemos por Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Te agradecemos pela luz do livro do poder das trevas. Que Jesus é o poder de Deus que tira o pecado do mundo. Nos salvou, nos redimiu, nos transformou, nos dá vida nova. E te pedimos, ó Pai bendito, que o Senhor continue atuando como um forte em nossa vida, Pai. Amém.
abençoando-nos, dirigindo-nos, guardando-nos, fortalecendo-nos no Senhor e na força do